Nessa reunião hoje, focada mais para irmãos comprometidos na obra como líderes, eu gostaria de compartilhar algo que tem queimado meu coração. Eu tenho compartilhado lá com meus discípulos, com nossos discípulos ali em Goiânia e também nas igrejas que nós temos visitado e até igrejas que temos aberto para fortalecer. Nós estamos abrindo mais de 70 igrejas na região centro, ali envolvendo Goiás e Triângulo Mineiro, só esse ano, através das células. Nós temos conhecido o poder das células para conquistar uma cidade, mas esse ano nós temos entendido que a visão de Deus é mais ampla e temos experimentado o poder das células para abrir igrejas, para conquistar outras cidades. A célula é uma ferramenta poderosa para conquistar cidades para Deus, para conquistar bairros, territórios, cidades para Deus, mas é uma ferramenta poderosa de missões, de abertura de igreja. Uma coisa, eu estava conversando ontem à noite com o pastor Domingos, interessante é que os dois maiores movimentos de igrejas do Brasil hoje são a Assembleia de Deus e os batistas. São dois maiores movimentos de igrejas que tem no Brasil hoje. Primeiro a Assembleia de Deus e depois o Batista. Mas eu estava conversando com o pastor Domingos, tem uma coisa interessante. Se você observar a história desses dois movimentos de igrejas, tanto a Assembleia de Deus como os batistas, eles têm algumas características em comum. E duas delas são igrejas desde o início são focadas em treinar obreiros e líderes e em fazer missões, isto é, abrir outras igrejas. Essas duas características se encontram na Assembleia de Deus e se encontram nas igrejas batistas. Talvez você fale, nossa, o pastor conseguiu achar características semelhantes entre nós, né? Porque os batistas e a Assembleia de Deus são bem diferentes mesmo. Mas essas são duas características semelhantes, são fatos. Vocês devem conhecer um irmão precioso chamado William Carey, conhecido como pai das missões modernas. Era um batista inglês do século XVIII. Ele foi um dos primeiros a desafiar a igreja batista da sua época lá na Inglaterra a se envolver com missões, com a abertura de igrejas em outras cidades. E certamente a influência desse homem contagiou todas as igrejas batistas, porque todas as igrejas batistas que eu conheço, eles são envolvidos com missões, eles são envolvidos com a grande comissão, eles são envolvidos com pregar o evangelho a toda criatura, eles são envolvidos com fazer discípulos de todas as nações. Então, quando eu ouço o pastor de jovens de vocês abrindo um culto e orando, Senhor, nós vamos fazer discípulos em toda Cuiabá, em toda a nação e até em outras nações, a chama lá de William Carey correu a história e tem que continuar. Que precioso isso. Tomara que essa chama não seja só do nosso pastor de jovens, mas seja de cada um dos irmãos que aqui estão. Certamente é. E sabe, essas duas características, dois momentos de igreja tiveram e fizeram eles crescerem tanto. Hoje, esses dois movimentos de igrejas, eles não têm talvez tanta força como tinha antes. Algumas delas, essas igrejas, estão se renovando no projeto de Deus. Mas eu fiquei pensando, nós hoje fazemos parte de um novo movimento, que é o movimento da igreja em células, Nós fazemos parte de um movimento de igrejas que edificam e treinam cada membro para serem ministros. Eu creio que há um movimento apostólico, genuíno, apostólico com A minúsculo, Tem os apóstolos de A maiúsculo aí, que eles não têm nada de apóstolo. Mas o fato é que o Espírito Santo está soprando e levantando um movimento de igrejas. E eu estou percebendo essas características que tinham no início dos batistas e da Assembleia de Deus, nesse movimento que está surgindo. Essas duas características, treinando os membros, treinando a igreja, treinando obreiros com agressividade,
Porque um líder de célula é um obreiro. Nós estamos com agressividade treinando cada irmão para ser discípulo, né? Está aqui ganhar e fazer de cada cristão um discípulo, de cada discípulo um discipulador. Então isso é agressivo. Nós estamos focados em treinar pessoas, mas também estamos focados em abrir novas células. Estamos focados em abrir novas células. E eu quero desafiá-los a estarem abertos para o Espírito Santo levá-los a abrir novas igrejas também, mais e mais através das células. E certamente esse é o momento de vocês abrirem muitas células nessa cidade, se tornar uma igreja forte, uma igreja de milhares de pessoas aqui, porque assim vocês vão ter muitos obreiros e muitos recursos para poder abrir muitas igrejas no Brasil afora e até nas nações. Amém? Bem, posto isso, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre alguns princípios gerais para fazermos parte de uma obra prevalecente. O título dessa mensagem é Continuando a Obra dos Apóstolos. Aí em João capítulo 14, versículo 12, Jesus está ensinando os discípulos e ele diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. Diga assim, nesta manhã, diga bem forte, a palavra, é importante a gente falar, é importante você falar. Eu percebi que os irmãos oram mais caladinhos. Eu entendo que existe coisa que é cultura da igreja, cultura pessoal, eu entendo isso tudo, mas existem coisas que são princípios, que são inegociáveis. Então, por exemplo, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, crer no coração e confessar com a boca. Então a fé plena envolve ouvir, coração e falar. Falar tem muito a ver com a sua fé. Vamos falar. Nossas reuniões, nos reunimos para falar. É o falar de Deus. Então o que nós fizemos aqui agora cantando? Nós estamos falando. E quando nós vamos falando, nosso coração vai se enchendo, nosso coração vai se aquecendo. Eu vou dizer, não existe ensino produtivo sem o coração aquecido. Não existe. No reino de Deus, não. Pode ter caneta, pode ter papel, pode ter computador, pode ter tudo, pode ter intelecto, mas se não tiver coração aquecido, é nada, é desperdício. Coração só se aquece quando nós falamos. É importante falar. Amém? Diga assim, nesta manhã eu abro a minha mente, e o meu coração para receber treinamento, capacitação espiritual, luz, sabedoria e revelação da parte de Deus, na sua palavra, Espírito Santo, incendeia-me, aquece o meu coração, enquanto eu te busco, meditando, refletindo na sua palavra, em nome de Jesus. Eu quebro agora toda resistência na minha mente e no meu corpo que impede o fluir da palavra de Deus e do rio de Deus em nós. Amém. É interessante que o que Jesus disse para os apóstolos foi o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Diga assim, fazer as obras que Jesus fez. Fazer as obras que Jesus fez. Uau! Jesus estava num treinamento como esse aqui com os seus discípulos, falou: gente, é o seguinte, eu tenho algo para dizer para vocês. Se vocês crerem em mim, se vocês crerem no que eu estou ensinando, vocês vão fazer as obras que eu faço. Irmãos, aqueles apóstolos sabiam o que Jesus estava fazendo, eles estavam vivendo com ele, eles viajavam com ele. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando, eles sabiam o quanto poderoso era aquilo. Eles andavam com Jesus. Esses evangelhos aqui, a história que a gente sabe é tudo de segunda mão. Eles viram, eles não ouviram, mas eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus transformar a água em vinho, eles viram Jesus curar os leprosos, eles viram Jesus levantar os paralíticos, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, inclusive tinha acontecido recentemente. Capítulo 12, capítulo 14, Jesus está ensinando isso. Aí no capítulo 11 tinha acontecido a ressurreição de Lázaro.
Eles viram isso tudo. Eles viram Jesus multiplicando os pães, eles viram Jesus ensinando com sabedoria, eles viram Jesus atraindo as multidões, eles viram Jesus fazendo discípulos consistentes, prevalecentes. Eles viram Jesus atuar. E Jesus estava ensinando para nós: se vocês estão me vendo, me ouvindo, e estão crendo em mim, vocês irão fazer as obras que eu faço. Sabe o que é mais poderoso do que esse ensino? Sabe o que é mais? Esse ensino é preciosíssimo, não é? Preciosíssimo. Mas sabe o que é mais precioso ainda? É que os apóstolos creram nisso. Eles acreditaram. Isso é mais precioso ainda do que o que Jesus, né? O que é precioso é que eles creram, eles acreditaram. Eles falaram: amém, o mestre está falando, então vai ser assim. Então é assim, então, mestre. Se nós cremos no Senhor, nós vamos fazer as obras que o Senhor fez. Vamos pregar como o Senhor pregou, vamos falar como o Senhor falou, vamos ganhar almas como o Senhor ganhou, vamos fazer milagre como o Senhor fez, vamos trazer o reino de Deus como o Senhor trouxe. Amém, eu creio. Foi assim que Pedro e os 12 disseram, foi assim que eles falaram. Os apóstolos creram nessa palavra e nesse ensino de Cristo. Tudo que fizeram durante todos os seus dias foi continuar a obra de Cristo, de tal maneira que os próprios opositores judeus diziam entre si lá em Jerusalém, depois de ouvir os 12 pregarem, que eles haviam estado com Jesus. Então, nas primeiras pregações de Pedro e João, já os fariseus estavam perseguindo eles, vendo esse povo pregar, e parece que eles estiveram com Jesus. Eles falam mais ou menos do mesmo jeito, parece que é o mesmo espírito, é a mesma ousadia. Esse povo andou com Jesus. Interessante isso. Eles continuaram a obra de Cristo, eles creram. O livro de Atos, qual foi a obra dos apóstolos? O livro de Atos narra basicamente a obra dos apóstolos, a obra de Pedro e os 11 a partir de Jerusalém, e a obra de Paulo e suas equipes apostólicas em Antioquia, na Ásia Menor, em Éfeso, Macedônia, chegando até Roma. Basicamente, o livro de Atos narra a obra de Pedro e os 12 a partir de Jerusalém, e de Paulo e suas equipes apostólicas a partir de Antioquia. Basicamente, essa é a síntese do livro de Atos, que narra a obra dos apóstolos. Um chamado a continuar. Há muitos que desejam fazer seus próprios sonhos, obras ou projetos nos nossos dias. Porém, se desejamos agradar a Deus e realizar a sua vontade, não necessitamos fazer algo novo, criativo, sem comparação. Tudo o que necessitamos é realizar as mesmas obras que os pais da igreja fizeram. Eles pregaram o Evangelho, ensinaram o que Cristo ensinou, fizeram milagres, discípulos, e estabeleceram igrejas de vencedores, verdadeiras comunidades de discípulos em cada cidade do Império Romano. Nós devemos continuar o que os pais da igreja começaram. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é inventar moda, não é inventar roda. Nosso chamado não é inventar uma outra pregação, um outro ensino. Nosso chamado não é inventar um outro trabalho, nem outra obra. Nosso chamado, se somos discípulos de Cristo e dos apóstolos, nosso chamado é continuar a obra dos nossos pais, dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os apóstolos. O nosso chamado é apenas continuar o que eles começaram, assim como eles continuaram o que Cristo começou. E assim estaremos honrando a Deus, e assim teremos a bênção do Espírito Santo, e assim faremos as obras que eles fizeram, e ainda obras maiores faremos. Um chamado a continuar. Chamado a continuar. O problema de muitas igrejas, e muitos jovens, e muitos líderes, é que eles querem inventar moda. O problema de muitas vezes, as pessoas nos procuram, né? Me ensina aí qual que é o segredo do trabalho de vocês lá em Goiânia, que vocês estão crescendo tanto, os jovens crescendo. Falei que nós somos 15 mil jovens e adultos lá em Goiânia. Dos 15 mil, nós somos quase 10 mil jovens. São muitos jovens. As pessoas perguntam: o que vocês fazem para atrair os jovens? Eu rodo por esse Brasil afora, ensinando para as pessoas, e muitos pastores e líderes me procuram, falando: o que você faz para os jovens ficarem na igreja? O que vocês estão fazendo para ganhar os jovens? Que festas vocês fazem? Uma coisa que eles me perguntam muito é isso: que festas vocês fazem para eles ficarem? Porque jovem não tem festa. Não tem festa não, irmão. Você acha que é festa que vai atrair os jovens?
Para a igreja? Não. O que deve atrair deles é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o ensino de Deus. O que atrai eles é a glória de Deus, é o mover do Espírito. Festa. Se nós vamos competir com o mundo, eles são muito melhores do que nós para fazer festa. Música. Se for competir com o mundo, eles são muito melhores do que nós para fazer música, irmão. Não dá para competir, não. Festa e música não é o que é o segredo que atrai. Claro que nós fazemos festas também, e fazemos música também, mas não é esse o segredo. E às vezes a gente fica pensando e querendo inventar uma coisa nova para fazer uma obra sólida. Mas não temos que inventar nada novo. Nós temos que apenas pegar os homens de Deus que começaram essa obra e fizeram com êxito, fizeram de forma prevalecente, sólida, continuar o que eles fizeram. Simples quanto isso, poderoso como isso. Vamos continuar. O nosso chamado é um chamado para continuar. Nós não somos começadores de nada, nós não somos originadores de nada. Eu sei que isso toca o nosso ego, porque todos nós queremos de alguma maneira sermos originais, queremos ser os primeiros, mas nós não somos originais nem os primeiros, nós somos continuadores. Por conta disso, Deus tem nos abençoado de alguma maneira na nossa cidade e onde nós temos chegado, porque nós pegamos a palavra de Deus e vamos ensinar o que a palavra ensina. Pegamos os evangelhos, pregamos o que os apóstolos pregaram, pregamos o que Jesus pregou, pregamos o que os apóstolos pregaram, fazemos a obra que eles fizeram. O que eles fizeram? Casa de recuperação, equipes de teatro e dança. Não foi isso que eles fizeram? Equipes de música, gravaram o CD. Para tocar um deles gravaram um CD, um DVD. Foi isso? Não! Eles fizeram discípulos, pregaram o evangelho e abriram igrejas. Simples quanto isso, e é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Pregar o evangelho, fazer discípulos, abrir igrejas, edificar igrejas. Foi isso que eles viveram sua vida para fazer. Essa foi a obra deles. Pastor, então não pode fazer teatro não, né? Está acabando com a equipe de teatro aqui. Então não pode fazer teatro o que quiser. Não pode dançar também, não pode dançar. Não pode tocar, pode tocar. Mas saiba que isso tudo aqui é nada comparado com fazer discípulos, pregar o evangelho e edificar a igreja. É nada. Mas qual que é a ideia do meu evangelho moderno? Não, meu ministério é tocar teclado. Não existe ministério tocar teclado. Não existe esse ministério. O meu ministério é o louvor, é cantar aqui na frente. Não existe esse ministério. Eu te desafio a pesquisar a Bíblia inteira, como um bom batista, e me mostrar que existe um ministério de cantar na igreja. Lá no tabernáculo de Davi tinha os cantores. Quem disse que isso aqui é tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi passou. O que Deus está edificando hoje é a igreja. Lê o Novo Testamento, você vai ver quantas músicas tem no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos. Jesus não tocou nenhum instrumento, e nenhum dos apóstolos também tocaram instrumento. Ao tanto que o ministério de louvor era importante na época, para os apóstolos e para Jesus. É importantíssimo, era o centro da edificação deles, né? Eles tinham um centro de música. Você foi falar no declaro, vamos quebrar ele, né? Deixa eu tirar esse cabo daqui, porque senão não precisa tanto também, né? Não precisa quebrar, não, né? Não tem um ministério, mas não é caro, né? Minha esposa é tecladista. Vou falar com vontade sobre isso, irmão. Ela aprendeu bem, porque é o ministério. Ela é mais que tecladista, hoje ela é pastora de ovelhas. Aprendeu o que é o negócio. Mas continua tocando, eu acho lindo, acho maravilhoso, tem que tocar mesmo tudo. Mas sabe, temos que dar os valores corretos para as coisas. Tivesse Fernandinho cantando aqui hoje de manhã. Os irmãos que não vieram por causa do trabalho, do estudo, será que não viriam também? Só vai ser hoje de manhã que vai cantar. Ele é mais jeito que tem agora, pode ter certeza. O Fernandinho é amigo meu, homem de Deus. Eu amo aquele irmão, precioso, compositor, cheio do Espírito. Mas eu já falei, ele sabe disso. Já falamos isso para ele. Mas o que é central não é cantar.
Mas os crentes estão sempre centralizando aquilo que Cristo não centralizou, nem os apóstolos. Claro que devemos adorar, devemos ser adoradores, né? Hoje, desde que eu dei de manhã, eu estou adorando, estou cantando, estou ouvindo canções de pessoas ungidas. Isso é precioso, aquece o coração, nos ensina a buscar a Deus. Isso é precioso. Mas eu estou falando que a maioria das pessoas às vezes investem a sua vida para fazer algo que não é o que não é o que os apóstolos fizeram. Por quê? Porque estão inventando moda. Por isso não tem uma obra prevalecente. Não tem. Qual é a obra prevalecente? Pode cantar, pode fazer tudo, mas lembre-se, o que é prioritário é fazer discípulos. O que é prioritário é ganhar almas. O que é prioritário é pregar o evangelho. O que é prioritário é abrir células. O que é prioritário é fortalecer e edificar igrejas. O que é prioritário é abrir igrejas. Foi isso que os apóstolos fizeram. E é isso que devemos fazer. Continuar o que eles fizeram. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém. Diga assim, um chamado a continuar. Meu irmão, nós estamos aqui para continuar a obra desses homens de Deus. Dos 12 apóstolos, começaram em Jerusalém, de Paulo e as suas equipes apostólicas, ali na Ásia Menor, em todo o Império Romano. Nós estamos aqui para continuar a obra dos homens de Deus, que vieram antes de nós, do fundador dessa igreja, dos fundadores dessa obra, do William Carey, pai de vocês na fé, pai do movimento dos batistas aí, ó. Se fosse esse homem lá, não tinha igreja batista aqui no Brasil, porque estariam lá na Inglaterra até hoje. Nós aqui para continuar a obra desses homens de Deus, que vieram antes de nós, deram suas vidas para abrir igreja. A igreja não é esse prédio, ainda que a gente chame ele de igreja, mas não é igreja. A igreja somos nós, a igreja são as células. A igreja é a comunidade dos discípulos vinculados em Cristo, que servem uns aos outros em amor. Isso é igreja. Isso é que é. Hoje eu estava pensando nisso hoje de manhã, tomando café, pensando sobre isso, né? Sonho. Está cheio de crente falando, não, eu tenho que buscar meu sonho é esse, meu sonho é aquele. Tem um monte de gente com fantasia. Não existe muitos sonhos não, irmão, existe um sonho só, é o sonho de Deus. Né? Eu tenho que buscar meu sonho. Às vezes tem até pregação assim, ó, busca o seu sonho. Tem que buscar seu sonho em coisa nenhuma. Tem que buscar o sonho de Deus. Eu vou dizer, o sonho de Deus é um só. Nós temos que buscar o sonho dele. Os apóstolos buscaram o sonho de Deus. Por isso fizeram uma obra prevalecente. Você acha que Pedro não tinha sonho? Tiago também, João também, Paulo também. Será que esses homens não tinham sonho? Tinha. Mas quando você ouve-os falar, todos eles têm o mesmo sonho. Por quê? Não buscam mais seus próprios sonhos, estão buscando o sonho de Deus. Está no coração de Deus. Esse é o negócio. Continuar a obra dos apóstolos é continuar o sonho de Deus. O legado dos apóstolos. Vamos aqui observar brevemente que obra foi essa que eles fizeram então. Nós vamos continuar essa obra. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver que obra é essa. Suas comunidades viviam o testemunho de Cristo na terra. Toda Jerusalém foi cheia dos seus ensinos. Em Antioquia, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Em Éfeso, toda a região da Ásia escutou do seu testemunho. O Evangelho chegou até os confins da terra e nos maiores centros de influência do Império Romano. Onde chegaram, mudaram os padrões, derrubaram a idolatria e estabeleceram o reino de Deus. Encheram Jerusalém do ensino de Cristo. Diz lá em Atos que os fariseus falaram: vocês estão enchendo essa cidade dessa vossa doutrina. Que poder isso, irmãos. Não era da pregação não. Uma coisa é fazer a pregação ir longe, outra coisa é fazer o ensino ir longe. É mais poderoso ainda. Porque a pregação requer menor atenção para ouvir, mas o ensino requer menor atenção. Eles conseguiram fazer, e o ensino é mais consistente, o ensino é mais detalhado. Eles conseguiram fazer o ensino percorrer a cidade inteira. O ensino deles percorreu a cidade inteira. E a cidade de Jerusalém era uma metrópole da época. Na época, a cidade de Jerusalém tinha em torno de 200 mil habitantes.
considerado na época, era uma grande cidade. E eles encheram a cidade do ensino deles. Há parênteses, sem rádio, sem televisão, sem banner, sem projetor, ou sem iPod, MP3, DVD, CD. Uau! Nós temos hoje tudo a nosso favor. Hoje, Jesus me deu um iPod. Eu fui lá na Europa, fiz parte da equipe, pastor Luiz, nós estamos abrimos a videira lá na Alemanha, com alemães, pastor alemão, discípulo alemão, precioso isso. O discípulo das nações é algo precioso. Aí lá Jesus me deu de presente esse iPod Touch aqui. É um brinquedinho novo. Aí todo dia eu brinco com ele, né? Tem que ser divertido a vida cristã também. Mas eu estava desejando esse iPod há muito tempo. E um principal motivo, pode parecer pedante falar isso, mas eu falo na presença de Deus com humildade no coração. O principal motivo de eu querer isso aqui é para eu colocar músicas e pregações, porque eu viajo muito, às vezes eu perco tempo na estrada. Então eu estava agradecendo a Deus, porque, por exemplo, eu fui para o aeroporto, o avião atrasou. Eu fiquei esperando 1 hora. Isso na segunda tentativa de vir para cá, porque na primeira deu problema, vocês já estão sabendo. Aí eu estou lá esperando, ficar esperando no aeroporto horrível. É horrível. E agora, cheguei lá, pus umas pregações do fogo de homens de Deus, comecei a ouvir. Mas o Senhor começou a me edificar tanto. Falei, avião, você não precisa nem vir agora, você vem a hora que você quiser. Eu já estou voando. Eu já estou voando nas asas do Espírito aqui. E Deus começou a falar comigo e tal. Né? Eu estava olhando e falei, gente, nós temos tantas ferramentas para não sermos frios. Isso aqui é aquecedor de coração. Isso aqui é aquecedor de coração. Está meio feito com umas músicas ungidas aqui. Vai adorando a Deus, onde você estiver, está andando. Põe a pregação do pastor, do irmão, do homem de Deus, você ouviu a minha. Vai ouvir, vai andando, vai ouvir, né? E vai aquecendo o coração. Eu ouvi, sem exagero ontem, irmãos, umas 4 mensagens. E sabe, foi pelo Espírito mesmo. Deus falou comigo ontem, muitas coisas, foi muito precioso. Foi um tempo que Jesus separou para mim. Comigo, ele falou, eu tenho uma conversinha com você. E Deus foi me abençoar. Eu estava vendo, olha, nós temos tantas coisas a nosso favor hoje, não podemos encher essa nação do ensino de Cristo. Quantos jovens não tem tocador de MP3 hoje? Podendo pegar os ensinos, pôr nos MP3 e sair ouvindo, pegar o Evangelho, colocar nos MP3 e vamos sair ouvindo no YouTube, na internet, por aí vai. Está tudo na nossa mão. Agora os apóstolos não tinham isso. Eles encheram a cidade da doutrina. Isso é poder espiritual. Isso é obra prevalecente. Eu quero fazer essa obra. Eu quero fazer parte desse time, dessa equipe, dessa obra. Batizaram 3.000 pessoas em um só dia, lá em Jerusalém. Estou lá. Curaram enfermos, liberaram o sobrenatural de Deus de tal forma que multiplicavam o número dos discípulos, inclusive entre os sacerdotes fariseus, que a gente converteu em grande discípulo. A sombra dos apóstolos curavam os enfermos, de tal maneira que vinham pessoas de outras cidades e regiões receber a oração dos apóstolos. Uau! Que obra poderosa lá em Jerusalém, irmãos. Que obra poderosa. O exemplo de Antioquia. Já em Antioquia, outra cidade, onde Barnabé e Paulo começaram a igreja, a Bíblia diz que muitas pessoas se uniram ao Senhor. Muitas pessoas se uniram ao Senhor. E eles receberam um apelido, cristãos. Em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Sabe o que é cristão? Pequenos Cristo. Sabe o que significa isso? Aquela igreja, aquela comunidade de discípulos que Paulo abriu lá em Antioquia, além de crescer em número, crescer em realidade. Além de serem muitos discípulos, eles eram parecidos com Jesus. Eu quero edificar essa obra. Eu estava essa semana passada reunido com meus discípulos, né, o pastor Milton e outros irmãos, a equipe de pastores que eu supervisiono, discipulo e acompanho, pastores e obreiros.
Eu estava falando para ele sobre o padrão de um pastor de uma igreja de vencedores. Estava ajustando algumas coisas, falando para ele: irmãos, nós queremos ser uma igreja de vencedores, mas existe um padrão para ser líder de uma obra dessa, e nós não podemos negociar esse padrão. Sabe, eu estava pensando nisso. Eu quero edificar essa obra aqui, irmãos. Eu quero viver para trabalhar, para edificar uma obra como essa, uma obra em que os discípulos parecem com Jesus. Imagina se nós tivermos 70 células aqui, cheias de gente parecida com Jesus. Nós temos 70 células hoje aqui, né? A igreja geral. Imagina, nós enchemos essa cidade. Aqui, ó, com 150 novos discípulos vão parecer com Jesus. A pastora Aislan, é Aislan ou Aislan?